Olá, amigos do Portal Rural News. Continuamos aqui no stand do Bradesco na Tecnoshow 2025. Agora eu estou aqui do lado do Roberto França, diretor de agronegócio do Bradesco. Robertinho, nós estamos aqui numa das grandes feiras aí, Bradesco, com expectativas animadoras para essa feira. Você comentava antes com a gente aqui, mas a gente vê aí uma realidade do produtor rural difícil, né? Juro alto, pouco crédito. O produtor agora se animou um pouquinho aí com a safra, que a safra verão veio cheia, safra de segunda safra agora também está com boas previsões, mas a gente vê aí um desânimo, o início do ano um pouquinho complicado para o produtor rural. Como é que o Bradesco está vendo o segmento agora? Linha de crédito, a taxa Selic alta. Fala para a gente sobre a expectativa do Bradesco com o agronegócio, que é como nós, Rural News, agro o tempo todo. A gente vê também que o Bradesco tem esse vínculo muito forte com o agronegócio, né? Bom, o cenário que você colocou, eu vejo ele mais positivo, né? O agronegócio no Brasil, grande parte do Brasil, a atividade agropecuária vem muito bem, né? A produção de soja, que a gente já concluiu aqui, que é a grande safra, né, a primeira safra, foi uma colheita bastante grande, robusta, a gente deve chegar a 170 milhões de toneladas. E aqui o estado do Goiás, na verdade, passou de 20 milhões de toneladas, que foi recorde de produção da soja aqui no estado do Goiás. Então a gente vê uma atividade de campo muito boa, atividade de campo acontecendo, o custo, de uma certa forma, né, ele se mantém, ele não vem subindo, né, porque na verdade mesmo tendo atividade mais robusta, os insumos agropecuários, pelo que eu senti, não está se movimentando, não está subindo muito. Então a margem para o produtor está garantida. Se tem um ponto, na verdade, que a gente percebe que traz intranquilidade é a Selic, né? O custo do financiamento, quando a gente pensa, né, o custo real do dinheiro no Brasil, que está em 14,25, pode chegar a 15, e parte da produção agropecuária no Brasil não consegue se financiar com os dinheiros, né, com recursos do Plano Safra, que nessa fase, né, de abril, enfim, praticamente o Plano Safra terminando, já se esgotaram e aí a realidade se faz presente. O custo do dinheiro, né, para o produtor em atividade, né, de custeio e investimento está em torno de 18,5%. Né? Então é isso que traz um incômodo, um desconforto, porque a gente sabe que, enfim, esta taxa é uma taxa que drena muito o recurso da atividade, né, produtiva. Então o produtor ele tem dentro da né, do seu endividamento recursos do Plano Safra com uma taxa mais subsidiada e recursos com uma taxa, né, de Selic, enfim, que acaba sendo em torno de 18% a 20%. Quando você tem uma média desses financiamentos, ele ainda tem um estoque de dívida que não é tão oneroso, né? É o que o produtor fala, é muito melhor ter um campo produtivo que está trazendo retorno do que a taxa de juros muito alta. Este cenário é melhor do que ter um campo muito ruim com uma taxa de juros muito baixa, né? Então, é por isso que a feira está grande, por isso que a feira está movimentada, por isso que os negócios estão acontecendo, porque o campo está rentabilizando, né? No estado do Goiás, em específico, onde está a Tecnoshow, a gente vê uma realidade muito positiva, uma realidade muito boa para o produtor. A gente voltou do Mato Grosso agora, também uma realidade, né, de produção forte. Então, assim, o centro-oeste brasileiro não tem do que reclamar da atividade agropecuária, né? Tem uma questão de juros, que é uma questão estrutural, uma questão de política, né, econômica, fiscal, mas enfim. O importante é que o campo está muito bem, o produtor está ganhando dinheiro e está crescendo a atividade. Robertinho, tradicionalmente o produtor rural ele busca crédito público, né, subsidiado pelo governo. Essa falta aí de conexão entre hoje que a gente está vendo entre o governo federal e o produtor rural e a classe produtiva gera aí uma brecha para os bancos privados, aí eu falo do Bradesco, ampliarem sua participação nesse segmento? A gente... os grandes bancos operam as linhas do Plano Safra, né? Então, quais são as principais modalidades do Plano Safra? Custeio com recurso obrigatório, as modalidades lá que vêm do BNDES, Moderagro, Inovagro, Moderfrota. Então, assim, esses são os recursos que todos os bancos acessam para financiar a atividade. Só que esses recursos são escassos, enfim. Eles não são suficientes. Não são suficientes, até porque a atividade agropecuária no Brasil praticamente dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. Então, a demanda por crédito cresce muito rápido. Mas não falta crédito, na verdade, né? O que falta ali é atender toda a demanda do produtor em taxas que tenha uma taxa subsidiada.
Essa é a realidade. Então, hoje o Plano Safra financia de 30% a 40%, na melhor das hipóteses, a demanda de créditos para girar uma safra. E aí os bancos vêm com os seus recursos de tesouraria, Caixa, LCA, enfim, os depósitos que a gente tem, complementando esse financiamento. Então, assim, crédito não falta. Muitas vezes é a taxa que está um pouquinho acima daquilo que o produtor gostaria, né? Muito bem, agora para encerrar, Robertinho, você está animado aí? Negócios aqui da Tecnoshow, em relação ao ano passado, qual o crescimento? Certamente a gente deve fazer mais do 30% do que fizemos no ano passado. Isso é um dado, né, importante para a gente, mostra que a feira continua em atividade. Esse ano vai ser, acho que, recorde, né, de negócios anunciados aí pela administração da feira quando terminar. Enfim, eu acho que aqui o cenário é muito positivo, né? O sentimento que a gente fica é que o cenário para o produtor rural aqui no estado ou no centro-oeste é bastante positivo, e o Brasil tem essa função, né, de crescer produção agrícola, de alimentar o mundo. Então essa é a nossa missão maior, né, de financiar esse setor que é relevante. O setor do agronegócio na cadeia toda é quase 1/3 do PIB nacional. Enfim, então o agro de verdade é a locomotiva que puxa a economia desse país. Muito bem, Roberto. Conversei aqui com o Roberto França, diretor de agronegócios do Bradesco, que falou sobre a realidade do mercado e levando essa perspectiva aqui do Bradesco, que está atuando fortemente no ramo do agronegócio agora, especialmente aqui na Tecnoshow, com essa expectativa excelente aí de negócio que mostra que o mercado, o produtor rural é resiliente e não adianta seca, não adianta juros altos, ele sempre vai produzir, sempre vai trabalhar, né, Roberto? Pensando o agro em superar... o tempo todo. Exatamente, agro o tempo todo, sempre resiliente, sempre superando seus problemas. E eu continuo aqui na Tecnoshow levando para você, produtor rural que acompanha o portal Rural News, novidade, tecnologia e muita informação.